E a gente escuta muito isso. Ou eles falam que design é perfumaria, é maquiagem, ou é frescura. Então, às vezes, para alguém que tá começando agora e não faz ideia do quanto que design impacta no todo da entrega, você fala assim, chega essa letra um pouquinho pra cá, ou muda ali, né? Fala, nossa, mas que bobeira, é só maquiagem? E às vezes quem tá assistindo fala, qual a importância de design para um negócio, né? A gente sabe, assim, o quanto faz diferença e o quanto impacta. Mas acho que a galera que tá ouvindo, talvez tenham pessoas que não entendem a diferença do espacinho entre uma letra e outra, a diferença que isso faz. Não, obviamente, existe... Por que a gente faz as coisas, né? Existe uma matemática por trás, uma psicologia por trás. Mas assim, muito simples, eu pergunto, vocês comprariam um produto zoado? Algo com uma estética ruim ou com uma usabilidade zoada? Eu entrei no Facebook, sei lá, ou qualquer outro produto e tá cheio de bug, sabe? Tipo, vocês compram isso, vocês depositam confiabilidade em algo que, putz, não é padrão, não existe um padrão, é tudo quebrado e tudo mais. E olha que eu só tô falando de estética, né, nesses meus argumentos. Tem outros fatores aí também. Então, assim, as pessoas, à medida que o mercado vai evoluindo, cada vez mais as pessoas sabem, o público em geral, elas estão começando a perceber o que é algo bonito, o que é algo usável. Putz, isso aqui é legal, é bacana. Porque existem padrões do que é bom. E aí, se algo foge muito daquele padrão ali também e tudo mais, vai ficar um pouco... Dá um desconforto. Dá um desconforto, né? Então, obviamente, a gente da área de UX e design, a gente tá, obviamente, acompanhando as tendências e tal, tudo mais, entendendo o público e etc, para entregar valor. Mas existe por osmose a galera aprender também design e saber discernir o que é algo bacana e tudo mais, sabe? Existe, assim, o design, isso é uma coisa importante. Design não é exclusividade do designer. O designer é uma pessoa que domina os processos de design de uma cadeira, ou de um software, ou de um produto digital, de qualquer coisa. Mas o design, ele existe em tudo. A primeira vez que eu ouvi isso, eu achei a pessoa super pretensiosa. Era uma designer, né? Da minha faculdade. E uma professora de design, ela falou, design é tudo. Eu falei, nossa, que pretensão. Fiquei meio... Depois que eu fui trabalhar com isso, e estudar, e aprender, aí eu lembrei e falei, de fato, ela tem razão. E o que você quer dizer quando você fala que design é tudo? As decisões de design, elas vão ser tomadas. Sim ou sim. Elas vão ser tomadas. Elas podem ser tomadas com consciência ou não. Então, assim, se a sua mentoria começa às 10 da manhã ou começa às 5 da tarde, é uma decisão que afeta diretamente a experiência do usuário. Você quer dar sua mentoria antes do almoço, logo depois do almoço, ele vai estar com mais sono, menos sono. Você vai dar sua mentoria online ou presencial. Tudo isso é uma decisão de design. O título do meu produto vai ser ABC ou CDE. Isso é uma decisão de design. Tudo é uma decisão de design. Então, assim, tem decisões mais impactantes, tem decisões menos impactantes. Claro, o fato essas decisões elas vão ser tomadas por você, que é exatamente o que acontece. Quando você está começando a empreender, se você não for um designer de formação ou de ofício, você não vai ter um time de design, necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Isso significa que o seu produto não tem design? Não, ele tem. As decisões foram tomadas por você. Podem ser boas, podem ser ruins. Pode ser resultado da sua vivência. Falar, eu não sou designer, mas eu uso plataforma de e-mail marketing há 30 anos. Então, quando eu for fazer uma plataforma de e-mail marketing, eu no mínimo sei como se parece uma plataforma de e-mail marketing. Esse é o ponto que... Eu vou tomar decisões de design, sendo eu designer ou não. E como que uma pessoa pode evoluir? Uma pessoa, vamos pensar assim, um expert, ou vamos pensar um lançador que não tem o contexto do design, nunca estudou design, mas esse cara tá trabalhando agora nesse meio. Como é que esse cara pode ter mais consciência desses processos? Cara, não sei se... Eu vou dar uma opinião, assim, claro. Sabe? Assim, até me colocando... tentando me colocar num lugar dessa pessoa aí. Certo. Eu acho que tem momentos e momentos. A gente não consegue saber tudo.
certo? Uhum. A gente não consegue aprender tudo. Então, eu acho que para isso que existem parcerias também, delegar, enfim, investir o próprio dinheiro para contratar uma agência, um profissional, fazer permuta e tal, tudo mais, né? Então, me colocando num lado do empreendedor que não tem conhecimento de design, cara, eu acho que buscar esses caminhos que realmente para não ficar ali, senão vai ter que ter uma formação, vai ter que aprender tudo. Só que daqui a pouco, hoje é design, amanhã é tráfego pago, Uhum. aí depois é o que mais? Sabe? Então eu tentaria. Contabilidade. Exato. Então existem esses atalhos. Eu não vou fazer propaganda, mas existem algumas ferramentas gratuitas que já te dão um design já meio prontinho e tudo mais. Só que aí a gente volta para os feedbacks. É um constante aprendizado. Então o teu design de hoje talvez provavelmente não vai ser o de amanhã, sabe? E às vezes são coisas mínimas também. Então, enfim, eu acho que tem que estar aberto a constante melhoria. Acho que essa é a minha dica principal. E eu acho que um ponto que você pode partir é o ponto de impacto, assim. Como eu tava falando, todas as decisões são decisões de design. Isso não significa que você precisa ficar pensando o dia inteiro sobre, sei lá, um detalhe que não é tão relevante. Existe decisões que impactam mais e decisões que impactam menos. Então, é sobre se preocupar menos com o ofício nesse momento, assim, os processos de design, e se preocupar mais com aquilo que impacta diretamente o seu cliente, né? O seu potencial cliente. E ali você tem que focar. Então, vou dar um exemplo prático. Como eu falei lá, na Heroes Park, nada se faz na Heroes Park, no produto Heroes Park, sem falar com as pessoas. Ponto. Isso significa que para, sei lá, mover um botão de um lado para o outro, ou esse exemplo foi ruim, mas isso significa que para uma alteração pequena a gente passa por um processo de design de 4 meses? Não, porque isso é um mau uso de recurso, porque é uma decisão pouco impactante. Então eu tenho métodos, eu tenho formas, ou tenho conversas que sejam, que vão fazer com que eu tenha mais confiança naquela decisão. O quanto eu vou gastar energia naquilo é o quanto aquilo vai impactar o meu produto. Então, acho que esse que é o princípio do impacto, ele é mais relevante do que o processo. Eu dei o exemplo da mentoria. É uma decisão de design, a sua mentoria ser às 10 da manhã ou 5 da tarde. Isso não significa que você precisa rodar e conversar com 20 pessoas e levar 4 semanas para tomar essa decisão. Não é perguntar tudo sobre tudo. Só se for uma decisão muito impactante. Tipo, qual é o risco de eu errar se o meu botão vai ter 10 pixels ou 12 pixels? É muito pequeno. Trocentos milhões de botões já foram criados na web. As pessoas, um botão, ele tem um padrão. Não preciso gastar 4 semanas conversando com as pessoas. Exato. Tem muita coisa que a gente não precisa reinventar a roda. Exato. Exatamente. A mesma coisa no meu produto. Pô, eu vou entregar o meu conteúdo, eu tenho um conteúdo aqui. Eu vou entregar ele num e-book ou eu vou entregar ele numa mala direta, num folder impresso e vou enviar na casa de alguém. Você está começando... Todo mundo faz e-book, o usuário está acostumado com e-books, não precisa reinventar a roda. Você vai fazer o e-book. Talvez faça sentido depois você fazer outra coisa, mas você não precisa ficar... Até porque esse contato e esse processo de aprendizagem é uma coisa que é constante, não é uma coisa que você vai fazer agora e acabou. Exato. E você nunca mais vai estudar. Exatamente. Então você vai operando e conversando e sentindo e percebendo que tá dando certo, que tá dando errado, né? Então... Exato. Pô, vou dar um exemplo prático aqui. Decisões que parecem pouco impactantes, mas são muito impactantes. Você vai lançar um produto. Como que o seu cliente, o seu lead, vai entrar em contato com você? Ele vai responder o e-mail marketing? Ele vai mandar no chat da live? Ele vai ver qual e-mail que está lá na plataforma de checkout? Lá no checkout da Hero tem lá a pessoa. Ele vai pegar aquele nome procurado no Google e ver qual é o telefone? Ele vai te ligar? Então são coisas que você vai tomar decisões de design às vezes sem saber. Quem está vendendo e entende o processo de venda sabe que isso é muito importante. Eu preciso dar suporte pro cara. Às vezes tem gente querendo comprar e não comprou ainda porque eu não dei um oi para ele. Para falar, tipo, não, cara, pode comprar, é legal mesmo, tal. Se você não tá dando suporte, agora é o momento, essa é a dica. Então, isso é uma decisão de design. Porque, de repente, se eu botar o e-mail de contato, um e-mail, sei lá da minha empresa, padrão, que as pessoas veem uma vez por semana, pode ser que eu perca venda por isso. Certo? Se eu colocar meu e-mail pessoal, não, é bernardo@heroespark.com. Podem mandar e-mail aí, inclusive acabei de abrir meu e-mail para todo mundo. Pode pedir feature e tal. Se eu botar meu e-mail lá
na parte de frente do meu lançamento, eu sei que as pessoas vão entrar em contato comigo por esse e-mail e eu vou responder rápido, eu vou prestar um bom suporte, eles vão ser impactados positivamente e vão eventualmente comprar. Isso é uma decisão de design, certo? Porque você tá ditando a forma como o seu cliente vai se relacionar com o seu produto. Quer mais design do que isso? E é simplesmente se eu vou botar o meu e-mail ou o e-mail do financeiro na página de vendas. Ou como o e-mail padrão lá que ele vai responder do e-mail marketing.